Olá, amigos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Silvio Costa e estou aqui hoje mais uma vez para compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. E desta vez o Senhor me tocou de trazer para vocês uma linda passagem bíblica, né? Que diz respeito à situação das nações, sem Deus e com Deus. Então, um pouco antes do dia 7 de setembro, eu li para vocês aqui uma porção da Palavra de Deus que dizia respeito justamente a isso. Dizia respeito à importância de uma nação ter Deus à frente, no controle dela, né? De ter um povo que clama a Deus e intercede pela sua nação. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, brevemente, uma passagem bíblica que está no livro de Salmos, no livro de Salmos 33, nos versículos 12 e 13. Tá? E o que está escrito aqui no livro de Salmos 33, versículos 12 e 13? Bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Meus irmãos queridos, por que eu decidi compartilhar hoje essa palavra com vocês? Né? Nós temos acompanhado no nosso Brasil, né, uma situação muito difícil. E eu dou glórias a Deus, porque por esses tempos, né, desde as últimas eleições, nós temos aí um governo, né, que declara Deus acima de tudo, né? E ele declara a sua bandeira é Deus, pátria e família. E nós temos visto, e vocês hão de concordar comigo, e se não, eu peço que vocês venham a refletir nisso, né? O quanto esse governo tem sofrido, né? Para que dê andamento nos seus projetos, né? Nos seus planos de governo. Por quê? Porque os que dantes estavam aí não defendiam Deus, pátria e família. Pelo contrário, meus irmãos, defendiam a legalização do aborto, a liberação das drogas, e isso desencadeou uma situação tal que o Brasil vinha numa derrocada de cima para baixo, né? Perdendo os seus costumes, perdendo a valorização da família, perdendo a valorização dos valores patrióticos, e eu dou glórias a Deus, porque nesse governo, né, a gente tem visto ser resgatado o valor cívico, aquelas coisas que a gente aprendia na escola, de cantar o hino nacional, né? De valorizar, né, a bandeira nacional, o hino. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje, né? Para meio que um desabafo e para chamar vocês à reflexão, né? E de que forma a gente pode estar ajudando o nosso Brasil nesse momento? Através da oração. Eu gostaria de ler aqui outra passagem bíblica, né? Que ela está aqui no livro de 2 Crônicas, tá? No capítulo 7. E aqui os versículos 14 e 15. E o que diz aqui o versículo 14 e 15? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no versículo 15, olha que importante aqui, meus irmãos. Está escrito assim, ó: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Meus irmãos, orem pelo nosso Brasil, porque, como nós lemos aqui na palavra de Deus, o Senhor está dizendo aqui que os ouvidos dele e os olhos estão atentos à oração deste lugar que é a nossa pátria Brasil. Tá certo? E de que outra forma nós podemos ajudar o nosso Brasil? Vamos orar e, além disso, fazer a nossa parte. Vamos continuar sendo isso, defendendo a moralidade, né? Defendendo aquilo que é de os bons costumes, porque, agora falando mais abertamente para vocês, meus irmãos, nós temos visto, por esses tempos, uma briga entre o bem
e o mal. Nós temos aqui dominando no nosso Brasil um sistema totalmente corrompido, um sistema de muitos, não vou generalizar, mas onde a maioria dos políticos está corrompida, a maioria dos deputados era corrompida, dos senadores, e agora, meus irmãos, aqueles que deveriam defender a justiça, aqueles que deveriam, vou voltar aqui o vídeo rapidinho, vou fechar aqui, para que não nos atrapalhe aqui. Aqueles que deveriam defender a justiça, os juízes, os supremos, né? a instância máxima da justiça brasileira, nós vemos lá pessoas totalmente sem compromisso com a nossa Constituição brasileira. E vocês bem sabem de quem eu estou falando, né? Alguns juízes que legislam em causa própria, aqueles que deveriam ser, assim, o patamar superior, onde as pessoas injustiçadas buscassem a justiça. Mas, pelo contrário, eles também têm lutado contra aquilo que é o certo. E Deus, com certeza, tem contemplado, né? Porque Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz e a justiça dele será feita. Então nós vemos aí juízes, né, dessa instância superior, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, fazendo assim, corrompendo todo o sistema. Eu não sou formado em direito, nada disso, mas por mais leigo que nós sejamos no assunto, a gente vê que uma coisa está errada. Corrompendo todo o sistema ali de como se deve dar, né, as coisas, né, no que tange ao campo do direito, né, de quem abre um inquérito, de quem pode defender aquela pessoa que está sendo acusada, de quem pode prender. E a gente tem visto nos últimos tempos juízes daquele Supremo Tribunal Federal exatamente fazendo tudo ao contrário. Eles mesmos abrindo o processo, eles mesmos julgando e não dando o direito do contraditório, da defesa para aquelas pessoas que têm sido presas. E com certeza, Deus tem contemplado todas essas coisas. Aqueles que deveriam fazer parar o que está errado, né, que seriam os senadores, eles, não sei por quais motivos, né, e não devem ser motivos muito bons, não fazem eles parar de cometer esses erros, tá certo? Então, a situação do Brasil está muito complicada, meus irmãos. Nós tínhamos aí um governo, né, que eles chamam de governo de esquerda, que vinha, como eu falei, corrompendo todo o sistema, todo o Brasil, os bons costumes. Nós vemos ali coisas horríveis que eles defendem, legalização do aborto, das drogas, fazendo com que crianças, dando o direito de crianças que não têm ainda essa maturidade de escolher se querem ser o sexo que nasceram ou que se querem ter o outro sexo, defendendo esse tipo de coisa. Nas artes, na cultura, coisas absurdas, totalmente depravadas. Então, meus irmãos, pensem nisso e não defendam esse tipo de coisa. Defendam, sim, aqueles que vão defender a seguinte bandeira: Deus, pátria e família. Outra coisa, aí já estou passando aqui para finalizar o nosso vídeo, de que forma nós podemos também ajudar. Nós temos hoje em dia muito acesso à informação e graças a Deus, com o advento da internet, cada dia mais essa mídia alternativa, né, através da internet, tem trazido as verdadeiras informações. E a gente tem visto que a mídia, né, a mídia, como eu chamaria, essa mídia formal, essa mídia antiga, né, das TVs, dos jornais, eles têm fugido totalmente do propósito que é a mídia, que deveria ser o jornalismo, que seria informar imparcialmente. Nós vemos agora TVs, emissoras como a Rede Globo, desprezando totalmente a ética, passando mentiras. Nós tivemos recentemente, no nosso dia 7 de setembro, né, o povo de bem foi às ruas, as senhoras, os senhores, as crianças, os jovens, os adultos, as pessoas com bandeiras
coberta com suas bandeiras, cantando o hino nacional e falando, olha, chega de injustiça, chega do que é errado. E as pessoas foram às ruas, e essa TV, né, que eu vou chamar mais atenção para ela, que ela tem sido a boca do diabo para denegrir ainda mais a situação do nosso Brasil. Meus irmãos, eu peço que vocês reflitam. Não liguem a TV de vocês na Rede Globo, porque o que ela prega é totalmente isso, essa pauta que denegre a família e que destrói os lares, através de novelas, e eles vão colocando ali tudo aquilo para fazer com que seja normal, tá entendendo? E por final agora, eles querem porque querem derrubar o governo atual, que é o governo Bolsonaro, né? Por quê? Eles fazem parte desse sistema. E essa emissora, a Rede Globo, assim como outras, mas principalmente ela recebia milhões e milhões de reais desses governos anteriores, né? Para poder, pela questão da divulgação de notícias referentes ao governo. Mas a gente sabia que ele, na verdade, era questão totalmente de politicagem. E hoje, como o governo Bolsonaro ele tem designado as verbas públicas, né, o nosso dinheiro, de uma forma mais razoável e tirou essas verbas, essa emissora que tem prestado um desserviço para a nossa nação brasileira. Então, se for possível, não ligue a sua TV nessa tal de Rede Globo, não ligue nesse tal de Jornal Nacional, que só desinforma sem compromisso nenhuma com a verdade. E vocês têm visto isso. Nós tivemos milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas. E o que eles mostram lá? Aquele povo que foi cantar o hino nacional, que foi orar a Deus, eles dizendo que eles foram fazer atos antipatrióticos, antidemocráticos. E isso é mentira. E como nós lemos aqui na palavra de Deus, e eu faço questão de ler apenas mais uma vez, né, para que vocês vejam aqui, né, e a gente vai ver isso aqui, o que a palavra de Deus fala. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então Deus tem contemplado a situação do nosso país. Então, apoiem as pessoas que estão no caminho, orem pelo presidente Bolsonaro, orem pelos seus ministros, são pessoas técnicas, pessoas que são capacitadas, diferentemente dos tempos antigos, né? Onde eles colocavam pessoas por interesse, e essas pessoas têm feito um ótimo trabalho pelo nosso Brasil e para fazer o nosso país crescer. Eu gostaria de colocar aqui mais uma vez esse hino aqui ao fundo que a gente estava ouvindo, tá? Para que a gente possa orar. Para que a gente possa orar aqui. Vou pular aqui o anúncio. Né? Pra cima, Brasil. Essa música é muito linda. Essa música eu ouvia ela quando eu era ainda muito jovem. É de um cantor chamado João Alexandre, tá? Depois, se vocês quiserem ouvir com calma esse louvor, Pra cima, Brasil. Ouça um pouco desse louvor antes da gente orar. E ele está falando, ó, como será o futuro do nosso Brasil, do nosso país? E a gente tem que refletir nisso, o que nós queremos deixar. E essa pergunta que ele está fazendo, né? O que nós queremos deixar para os nossos netos, né? Para os nossos filhos, para aqueles que virão mais para frente, tá? Então, meus irmãos, nós temos que buscar a Deus, nós temos que clamar a face do Senhor, nós temos que clamar, e Ele vai ouvir o clamor da nossa nação, e a mentira não vai operar, e a injustiça não vai operar, apesar daqueles que deveriam fazer a justiça estarem ocupando os cargos mais altos, e esses juízes iníquos não vão prosperar, porque Deus está conosco. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está do outro lado. Então, meus irmãos, busquem a Deus e façam a sua parte. Desliguem a sua TV dessas TVs que pregam a mentira e não pregam a verdade. Porque quem prega a mentira não está com Deus, está com o inimigo das nossas almas, que é Satanás.
E quem está com a verdade está com o nosso Cristo, porque Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqueles que são da luz, vêm para a luz, venham para o lado da luz. Se você vir em algum lugar que esses políticos pregam algo que é diferente daquilo que é o certo, que é a favor da vida, não votem nessas pessoas. Reflitam nisso. Eu gostaria de orar com você agora nesse momento. Senhor, meu Deus e querido Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra de hoje, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, abençoa o nosso país, Brasil, Senhor. Há esperança ainda, Senhor, do nosso país, Senhor. E o teu povo tem te buscado, Pai. E, Pai, esse presidente atual tem te declarado que tu és o Deus da nossa nação, que tu estás acima de tudo, Pai. Honra ele, Senhor. Honra os seus ministros. Honra cada pessoa, Senhor Deus, do seu governo. Pai, abençoa essa pátria querida, Pai. Abençoa essas famílias trabalhadoras, Pai, que levantam de manhã para buscar o seu pão honestamente, Senhor Deus. Abençoa a nossa nação, Pai. Sara a nossa nação, Pai, para que nós possamos ter, Pai, aqui um lugar mais justo, onde nós possamos viver com mais paz, com mais tranquilidade, Pai, com mais justiça, Senhor Deus, e que nós possamos ser felizes, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Tu és o justo juiz, Senhor, e nós acreditamos em Ti. Amém, amém e amém. E ele está perguntando, como será o futuro do nosso país? Eu acredito que será um futuro bom, porque o povo de Deus tem se voltado para o nosso Senhor por estes dias. Meus irmãos, muito obrigado por chegar até aqui comigo. Esse vídeo vai durar em torno de 17 minutos e eu dou glórias a Deus pela sua vida. Se possível, apoie este canal, que este canal também tem apoiado o nosso governo. Deixe seu like, inscreva-se e que o Senhor abençoe a tua família, que abençoe a tua vida e que te fortaleça para seguir em frente, rumo a um futuro melhor, um futuro de bem. E as pessoas de bem se juntem a esse governo que é um governo de bem. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com o Senhor Jesus Cristo. Amém.